Se eu te disser que Maranhão tem uma bebida feita de mandioca, você vai achar que é lenda ou você vai admitir que você nunca olhou pro copo e achar que aquilo dali é um documento histórico vivo? Aqui não é drink diferenciado, aqui é tiquira, é raiz virando fogo e uma dose se tornando um mapa inteiro. E já começa aqui a primeira virada útil. Tiquira não é uma cachaça diferente. Cachaça vem da cana, tiquira vem da terra, da mandioca. E quando você troca a base, você troca o mapa inteiro. Roça, casa, fermentação, alambiques. Gente que aprendeu a fazer na prática, sem manual, sem termômetro. Agora vamos montar uma linha do tempo, porque esse destilado aparece no repertório maranhense muito tempo antes do que se imagina. Lá no início do século XVII, quando São Luís estava nascendo como uma cidade atlântica e era constantemente disputa territorial por conta das colônias. Desde aquela época já apareceu um relato de uma bebida forte baseada na mandioca. E depois vai passar a ser identificada como tiquira. Só que aqui tem um detalhe técnico importante. Povos indígenas já dominavam a fermentação, só que o processo de destilação não era parte desse repertório. Essa técnica vem como europeia e vai começar a conversar com os saberes locais indígenas. Em outras palavras, o ingrediente é daqui, é nosso, mas a técnica veio de fora. E é um produto que se tornou possível com o contato desses dois mundos. E por que isso interessa para a cozinha e não só para o copo? Construção de sistema. Quando tem mandioca em escala e tem gente que precisa conservar, transformar, circular o produto, aí a bebida acaba aparecendo. Aqui é o mesmo raciocínio de pão, queijo e charque. Não é luxo, é tecnologia de sobrevivência que depois se transforma em tradição. Então nesse episódio eu vou fazer com você um mapa entre duas frontes. A primeira metade, a tiquira. O que ela é de verdade, como ela entra nessa história e por que o Maranhão tenta protegê-la tanto. Segunda metade, Jussara. O fruto que vira festa, cria times e disputas na internet e cria também a economia de bairro. E para já deixar um detector aqui na sua mão. Com a tiquira, a pergunta relevante não é qual é a cor. A pergunta é qual é a base, qual é o processo e que em contexto ela circula. Porque cor é só um detalhe. Agora, mandioca, fermentação, destilação e tradição local, isso sim é assinatura. Então bora descer lá para debaixo da terra, onde essa bebida nasce, com mandioca, massa, tempo e alambique. Tu já pensou que a mesma mandioca que pode virar farinha e beiju, pode virar destilado forte, com lógica de laboratório, só que na raça, lá no interior? Para existir a tiquira, primeiro você precisa de mandioca em volume. E mandioca no Maranhão não é só ingrediente alternativo, ela é infraestrutura. E isso é antigo, é farinha, goma, beiju, é sustento. Então a base da bebida nasce nesse mesmo chão. E o caminho, em termos de lógica, é simples. Você precisa transformar amido em açúcar fermentável, deixar fermentando e depois destilar. Só que o simples no papel fica difícil na vida real, que aqui entra um ponto. Literalmente ele, o ponto muda tudo. Fermentou pouco, sai fraco e sem graça. Fermentou errado, azeda feio. Destilou sem cuidado, perdeu o aroma e ganhou aspereza. E aqui vem aquela regra cruel dos destilados artesanais. A margem de erro é pequena e o erro aparece logo. E é aqui que a história dá um salto. No século XIX, a tiquira já é conhecido bastante para aparecer em relatórios oficiais. Entre 1854 e 1857, por exemplo, há registros de autoridade provincial que relatam a tiquira como uma bebida comum da população. E até com um tom meio que de preocupação moral bem típico da época. Aquele velho "isso aí é perigoso", que todo mundo já ouviu sobre algo que quando vira popular. E eu gosto dessa parte porque ela prova duas coisas ao mesmo tempo. A bebida circulava de verdade, ela não era só um folclore de festa, por exemplo. Ela era parte do cotidiano. E repara como isso conversa com o interior. Destilação é concentração de valor. Você pega uma base abundante e transforma em algo pequeno. Só que ele é forte e transportável. E isso casa com estrada, feira, festa e comércio local. E até dentro de casa, com a sociabilidade e comensalidade na refeição. Bebida forte vira brinde, vira conversa, vira marca de casa. Não por glamour, mas por função. Agora, se eu te dar um gole imaginário, o que você procura? Primeiro, aroma que lembra raiz, terra, fermento limpo. Sem aquele cheiro agressivo que te faz dar 2 passos para trás já cambaleando. Segundo, uma queima que não agride. E terceiro, um final que não é só álcool, ele tem memória de base. Então quando você bebe a tiquira e ela vira só pancada, perdeu o sentido. E quando ela vira só uma curiosidade colorida, perdeu a história. E é aí que entra o mito da poção azul. Tem versões que aparecem azuladas e viram assunto por causa da cor.
Só que a cor não é prova de nada. Às vezes é só corante mal usado, às vezes muito usado. A prova mesmo é o processo de origem. O resto é conversa, e a conversa com a tiquira faz parte. Agora aqui vem o choque. Se tiquira fosse só curiosidade de turista, por que existe regra do que pode ou não pode ser chamado de tiquira? E por que Maranhão decidiu reconhecer isso como um patrimônio material recentemente? Primeiro, um ponto bem concreto. No Brasil, existe regra para a bebida existir como existência identitária, ou seja, com nome e identidade. E a tiquira ali aparece como essa categoria, um padrão de identidade definido em norma federal. E isso importa muito, porque quando o Estado diz isso aqui é tiquira, ele está dizendo no mínimo sobre a base, o processo e o teor alcoólico aceitável. É como você colocar um trilho para não se perder no caminho e correr o risco de virar qualquer coisa com uma etiqueta bonita. Segundo, um ponto de política cultural. Em 2023, a Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou a tiquira como patrimônio material do Estado. Esse tipo de gesto não dá um nascimento para o destilado. Ele reconhece que aquilo já é vivido como identidade coletiva e dá instrumento para proteger, registrar e incentivar e, pelo menos em tese, evitar que o nome seja engolido por uma cópia sem raiz. E agora vem a parte delicada. Todo reconhecimento tem dois futuros possíveis. O futuro bom, gente jovem aprende com quem sabe, melhora o cuidado, mantém a qualidade e cria renda local sem matar o caráter. O futuro ruim, a bebida vira um souvenir, a lenda do azul, vira foto, frase pronta. E por dentro, perde técnica, perde processo e perde quem faz. A tiquira não precisa ser fotogênica, ela precisa ser bem feita. E aqui eu vou te falar como amigo. Destilado é assunto muito sério. Não dá pra brincar com procedência, higiene e teor alcoólico. Você pode ficar cego. E também não dá pra romantizar abuso. A graça cultural é entender como aquilo se encaixa na vida do cotidiano local. Brinde de festa, troca na feira, garrafa que gira entre familiares e até histórias contadas na mesa, sem glamourizar o que não precisa de glamour. Agora guarda isso, porque vai servir de ponte para o segundo tema do episódio. O Maranhão tem um outro sistema líquido que é o completo oposto da tiquira. Um é destilado, concentrado e forte. O outro é polpa, volume, energia. Aquela cor roxa exagerada que parece tinta, mas vira comida. E esse segundo sistema tem festa com data, tem área protegida, tem disputas de paladar e tem uma palavra que muda de sentido conforme o lugar. Jussara. Se você acha que Jussara é um açaí com um nome diferente, eu vou te dar um caminho. Tu tá prestes a falar besteira com muita confiança. Se tiquira é mandioca destilada, Jussara é praticamente o oposto. É fruta batida que vira comida. Só que no Maranhão, a primeira confusão já começa no nome. Em muitas partes do Brasil, Jussara lembra outra palmeira, outro bioma. No Maranhão, quando alguém diz Jussara, ele tá falando do fruto do açaizeiro, aquele mesmo açaí amazônico, só que com uma identidade local e um jeito próprio de circular. Para entender como isso fica grande, eu vou te levar para um lugar específico de São Luís, o bairro do Maracanã. Ali, a Jussara não é só uma moda saudável, ela é memória, trabalho e é calendário. E a festa da Jussara é um marco disso. A primeira edição registrada é de 1970, criada e idealizada pela professora e folclorista Rosa Mochel. E com o tempo ela virou uma das festas mais tradicionais do Maranhão. Não é só um evento para turista, é um jeito de manter o fruto girando, de juntar gente, de reforçar a prática. E com isso dá visibilidade a uma economia local que tende a ficar mais invisível. E aqui vem o lugar de mapa mais real. O Maracanã está dentro de uma área ambiental decretada como proteção em 1991. E isso importa muito porque a Jussara tem uma tensão muito permanente. Se a palmeira vira só um recurso, ela simplesmente some. E quando some, vai sumir a bebida, vai sumir a pasta, vai sumir a festa, vai sumir a economia local. E com isso vai levar junto um grande pedaço da identidade. A área protegida não é só glamour, é uma tentativa de manter aquele ciclo ainda existindo. E como que a Jussara aparece na mesa do maranhense? Do jeito mais maranhense possível. Grosso, forte e muitas vezes acompanhada de farinha d'água e camarão seco. Para quem vem do Sudeste, achando que açaí é sempre uma sobremesa gelada, cheia de leite condensado e outros toppings como M&M farofa de amendoim, chega ali e vê outro planeta. Ali é comida, é energia, é realmente a refeição. E isso vai mudar tudo. Muda a textura, muda o serviço, muda a expectativa. E eu gosto porque a Jussara também é um indicador de contexto. Quando o fruto é de verdade, ele tem um azedinho, um amargor leve que não existe em produto adoçado demais.
Ele tem corpo, ele mancha a colher, ele deixa o rastro. Então se a tua tigela parece um iogurte roxo, desconfia, mas com todo respeito ao iogurte. Quer ver a internet pegar fogo, sem política, sem religião e sem futebol? Eu te dou uma pergunta só. Açaí é doce ou salgado? No Maranhão, essa treta vira identidade de mesa. E eu vou te explicar como isso aconteceu sem escolher times. Em várias regiões do norte da Amazônia, o açaí tem como tradicional consumo como comida de verdade. E muitas vezes acompanhado de farinha. É o açaí como base energética para o dia, não como uma sobremesa. Isso não é exótico, é hábito alimentar regional. E isso foi construído com o que a mesa precisa sustentar. E aí quando esse produto começa a circular forte para as outras regiões, especialmente pelo final do século XX, ali comecinho do século XXI, e isso com a polpa congelada e a cadeia fria mais comum. O jeito que se come ele muda totalmente. No Sudeste, ele se populariza muito como um açaí de tigela, e é muito comum ele ser adoçado e misturado com xaropes, caldas, frutas e outros complementos. Então aí, a mesma polpa vira outra coisa. Ela sai de refeição e se torna um lanche doce, gelado e montável. É quase como se fossem dois produtos diferentes com o mesmo nome. Já no Maranhão, a palavra Jussara marca uma identidade própria no mapa. Em São Luís e região, ele é encontrado mais de forma comum como uma comida mais encorpada, consistente e com acompanhamentos que vão corroborar ele como uma refeição. Por exemplo, com farinha d'água, camarão seco e aí, dependendo do contexto, outras combinações locais. E é aí que nasce o choque cultural. Quem vem com a cabeça de doce com granola, chega lá, come e acha que caiu na pegadinha. Quem já cresceu com farinha e outros acompanhamentos salgados, como refeição, olha para a tigela doce e pensa, isso aí é açaí ou é árvore de Natal comestível? Então percebe como dá para entender sem brigar? É questão de contexto. Um lado responde à tradição de refeição regional. O outro responde a mercado, logística de venda, clima e consumo urbano. Não tem um certo universal aqui. Ele tem lugar e história e como o ingrediente se adaptou à cultura local. E para ser justo aqui, eles têm um ponto em comum. Qualidade aparece no que é simples. Polpa boa tem cheiro e corpo. Se você precisa esconder tudo com açúcar e cobertura, talvez não seja questão de experiência aqui, ou de preferência. Talvez seja a matéria-prima que é fraca. E aí deixa de ser um debate cultural, é só o paladar pedindo socorro. Antes de você escolher o seu lado na briga do doce e do salgado, pensa numa coisa mais perigosa. E se amanhã não tiver nenhum e nem outro porque o ciclo que sustenta a Jussara simplesmente quebrou? A Jussara não se sustenta só porque é tradição. Ela se sustenta porque existe cadeia, gente, território, prática e um mínimo de proteção territorial. E é aí que o Maracanã volta como um cenário mais do que de festa, mas como um cenário de proteção. Essa área de proteção criada em 1991 não é enfeite no mapa. É uma tentativa de garantir que a Jussara não vire só exploração até que ela acabe. Porque a palmeira é generosa sim, mas ela não é infinita. Se derruba para tirar o palmito, morreu a planta. Se pressiona o fruto sem manejo correto, empobrece o ciclo. E quando esse ciclo quebra, não quebra só o ingrediente. Ele quebra a renda, quebra a identidade e quebra o calendário social que organiza essas festividades. E nesse ponto, a festa da Jussara funciona como um megafone. Ele coloca o fruto no centro da cidade, puxa o orgulho, puxa o consumo local e lembra todo mundo que aquilo dali não é moda, aquilo dali é parte do Maranhão. E com isso, ele cria memória coletiva. E a comida vira memória quando ela vira repetição com data e lugar. Então veja bem, a festa é um relógio cultural. Agora deixa eu te dar uma reflexão para reconhecer essa valorização. Primeiro, quem produz aparece? Você sabe de onde veio? Segundo, o fruto tem época e variação? Porque o que é vivo tem sazonalidade, e o que tem sazonalidade não tem o mesmo gosto o ano inteiro. Terceiro, existe prática local associada ou é só uma embalagem? Se só existe na etiqueta, tá frágil. E aqui entra outro ponto, a treta do doce e do salgado vai continuar, e tá tudo bem. O que não pode é a treta virar cortina de fumaça por problema real. Sem manejo, sem gente fazendo, não vai ter mais nem doce e nem salgado. E aí, virou só a camisa da saudade. Então eu fecho com perguntas pra você. Como é a Jussara na tua casa? Você come ela pura? Com farinha? Com camarão seco? Com açúcar? Com algum topping doce? E em que bairro, cidade ou povoado isso acontece? Porque esse tipo de comentário pra mim é o que transforma prato típico em mapa vivo. É registro de prática, não opinião solta. E já que hoje foi mapa de líquidos do Maranhão, mandioca que vira destilado e fruta que vira comida, guarda aqui essa tese final. Identidade não mora no rótulo.
mora no gesto repetido. E gesto só existe quando tem gente, tempo e chão para isso acontecer. Até o próximo episódio.